vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia Sagrada no livro de Apocalipse, capítulo 2. Eu lerei os versos de 1 a 7. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 2. Eu lerei os versos de 1 a 7 e os irmãos acompanharão. Enquanto isso, eu vou colocar meu cronômetro, porque a minha esposa diz que eu falo muito, então eu preciso cuidar com o tempo, senão o pastor Arival também me dá uma bronca. Então vamos lá. Está escrito assim na palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Oremos. Pai, a Tua palavra foi lida, que o Teu Santo Espírito abra o nosso coração, que essa palavra possa frutificar, que o Teu Santo Espírito aplique essa palavra em nós, para que possamos sair daqui transformados e cada vez mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu quero trazer para vocês no primeiro momento, a título de ilustração, algo que está intrinsecamente relacionado a experiência humana nesse mundo caído. Eu creio que todos de nós já passamos por algumas dessas situações que eu vou descrever aqui. Uns mais do que outros, mas com certeza nós já passamos por isso. De nos esforçarmos para fazer algo, de fato nos dedicarmos, darmos o nosso melhor, mas na hora mais decisiva, na hora mais importante nós falharmos. E aqui eu vou trazer algumas ilustrações. Para quem gosta de futebol, pensa lá no seu time na final do campeonato, a 45 do segundo tempo, clássico exemplo. O atacante do seu time vai, dribla o goleiro, tirou os zagueiros, é ele o gol. Na hora de finalizar, o que ele faz? Ele chuta para fora. E aí o seu time perde o campeonato. Então ter chegado à final não resolveu, ter tido uma oportunidade clara de gol não resolveu, porque o seu time perdeu. Um outro exemplo que eu quero trazer para vocês, uma prova, seja ela de vestibular, seja ela um concurso, mas que você faz as contas corretas, ou que você analisa corretamente o texto, você sabe qual é a alternativa correta, lá na prova você marca a correta, mas na hora de passar para o gabarito você coloca a alternativa errada. E por conta disso você pode perder o ano, você pode perder uma vaga, você pode perder o emprego. Não adiantou você estudar, não adiantou você estar preparado, porque na hora que mais importou você errou. Um outro exemplo, esse mais do dia a dia, você está lá com uma conta no débito automático, você precisa cobrir a sua conta, você precisa pôr dinheiro para que o débito automático aconteça sem que você entre no cheque especial. Então você vai dentro do seu dia corrido, antes da pandemia, passa lá no caixa eletrônico, coloca o envelope de dinheiro e vai para casa tranquilo, que o débito vai acontecer e a sua conta vai ter dinheiro. Antes de dormir, você vai pegar alguma coisa na sua carteira para dar à sua esposa, a hora que você abre a carteira,
o dinheiro está lá. Você depositou um envelope em branco. O que isso vai resolver na sua vida? Nada. O débito automático vai acontecer, você vai estourar o seu limite e por conta disso vai ter que pagar alguns juros para o banco. Mas eu creio que esse exemplo que eu vou dar por último é o que mais se encaixa com a pregação e com o texto que foi lido. É quando você no seu trabalho é demandado a fazer uma entrega dentro de um prazo com especificações muito claras. Você se dedica, você até entrega antes do prazo, você faz um trabalho de excelente qualidade, o teu chefe pega o teu e fala assim, olha, que excelente apresentação, Leonardo. Muito bonito, os slides estão bons, só tem um problema. Você esqueceu de considerar aquele detalhe e tal. E, portanto, o seu trabalho não vale nada e nós perdemos o prazo que nós tínhamos para entregar esse trabalho. Então, semanas de trabalho foram jogadas por água abaixo. Era mais ou menos isso que estava acontecendo com a igreja em Éfeso. Eles estavam fazendo quase tudo certo. O problema é que tem um quase, não era tudo correto. Então, primeiro eu quero passar com vocês agora por uma parte de contextualização. O porquê a igreja em Éfeso recebe a primeira das 7 cartas que Cristo manda às igrejas no livro de Apocalipse. Nós precisamos entender a importância da cidade de Éfeso. Éfeso era uma das 3 maiores cidades de sua época. Uma das 3 cidades mais ricas também. Um polo comercial com o maior porto existente na Ásia Menor. Comportava todos os tipos de embarcações existentes na época. Todos os barcos poderiam encostar em Éfeso. Ao mesmo tempo, ela possuía excelentes rodovias. Então, de Éfeso, era possível que as mercadorias saíssem, proporcionando comércio. Por isso, então, ela era uma cidade bastante importante, isso no âmbito econômico. Mas ela também era importante em outras áreas. E dentro da área da espiritualidade, Éfeso tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o conhecido Templo de Diana, que nós vemos lá em Atos 19, um templo gigantesco, feito para uma deusa, em que o culto envolvia, obviamente, idolatria e promiscuidade. Só que não apenas isso, ela também possuía um dos 3 mais importantes templos de adoração a César, o imperador romano. Isso leva, então, a um período que o imperador era adorado em vida, já em vida o imperador era adorado, e isso vai nos transportar para a época de Domiciano, década de 90, já da era cristã. E, considerando a nossa realidade, Éfeso possuía a igreja mais relevante do mundo cristão em sua época. Então, como eu falei para vocês, essa época era do imperador Domiciano, um homem terrível que instituiu uma perseguição severa à igreja de Cristo. Muitos dos nossos irmãos, por conta da sua fé, morreram, foram perseguidos, perderam direitos políticos, direitos financeiros, perderam as suas posses para manter a fidelidade da sua fé. Com certeza, pelo texto, a gente vê que essa igreja teve um acesso a um ensino doutrinário muito sólido. Mas a pergunta que fica é: como será que Cristo enxergava essa igreja? Quando a gente olha, a gente valoriza, o ensino doutrinário. Nós somos presbiterianos. Se tem uma coisa que a gente gosta é de Bíblia e doutrina. E eles tinham isso. E o que eu quero trazer para vocês, nesse primeiro domingo do ano de 2021, normalmente nós buscamos fazer votos, fazer novos planos, mas eu quero assumir um compromisso junto com você, de renovação, de que nós, como Igreja Presbiteriana de Pinheiros, queremos agradar o nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso, lá no interior, a gente diz que a pessoa serve pelo menos para alguma coisa, nem que seja para mau exemplo. Então, para aprender o que fazer, nós vamos ver parte do que não fazer. E por isso nós vamos ver hoje uma igreja, o tema da pregação é uma igreja que não agrada a Cristo. Uma igreja que não agrada a Cristo. E o primeiro ponto dessa pregação, uma igreja que não agrada a Cristo, ela pode ter boa doutrina. E nós vemos isso dos versos de 1 a 3 e no verso 6, tá certo? Uma igreja que possuía uma boa doutrina. Logo no primeiro verso, nós vemos que é dada uma ordem para que uma carta seja escrita à igreja em Éfeso.
Nós precisamos entender que quem dá essa ordem é Jesus Cristo. É o meu Senhor e Salvador e o seu Senhor e Salvador. Cristo é aquele que aqui o texto diz que ele conserva na mão direita as 7 estrelas. Essa ideia de conservar é que ele sustenta, ele protege, ele conduz as 7 estrelas. As 7 estrelas são os líderes das 7 igrejas, que dentro do livro de Apocalipse, o número 7, dentro de todo o imaginário judaico, representa a totalidade. Essa mensagem é para todas as igrejas de todos os tempos. Mas Cristo não apenas sustenta as 7 estrelas, ele diz que ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E os candeeiros de ouro são a própria igreja, representando mais uma vez a totalidade das igrejas. Portanto, nós precisamos ver que Cristo não apenas conhece por conta da sua onisciência, ele conhece porque ele anda no meio da sua igreja. Nós podemos ver isso de maneira muito clara em Atos 9, quando Cristo vai ao encontro de Paulo, e ele diz: Paulo, por que me persegues? Mas Paulo não perseguia Cristo. Paulo perseguia aqueles que eram do caminho. Isso mostra que existe uma união entre Cristo e a sua igreja, que toda perseguição feita contra o teu povo, contra o seu povo, é feita contra ele mesmo. Então Cristo conhece a sua igreja porque ele é onisciente, Cristo conhece a sua igreja porque ele anda no meio, e Cristo conhece a sua igreja porque ele está unido a ela de maneira profunda. E isso tem que trazer um conforto muito grande ao nosso coração diante do ano que se apresenta. O candeeiro, para que nós possamos entender de maneira mais clara, é uma espécie de uma luminária. E o que uma luminária faz? Ilumina. Essa é a função da igreja, levar luz onde há trevas. Essa é a função da igreja, levar luz onde há trevas. E a igreja só pode exercer essa função, a igreja só pode iluminar esse mundo que vive em trevas, se o Espírito nos impelir a isso, se o Espírito nos mover a isso, se o Espírito trabalhar em nós para isso, se o Espírito nos der intrepidez, coragem e as palavras para que nós possamos fazer isso. Só que daí Cristo vai começar o seu diagnóstico. E aqui, eu quero que você me entenda bem aqui, quando eu era criança, e a gente ia ao médico, e o médico não sabia o que a criança tinha, o que era? Virose. Não é? Não vou nem entrar no mérito do nosso tempo aqui. Mas na minha época era virose. Tudo que não sabia era virose. O diagnóstico de Cristo não é assim. Ele sabe precisamente o que ele está falando. O diagnóstico dele é perfeito. E Cristo começa então um diagnóstico positivo da igreja em Éfeso. Ele diz que conhece as tuas obras, vocês já entenderam porque ele conhece, e aí Cristo elogia tanto o teu labor quanto a tua perseverança. E aqui é muito importante, esse labor ele faz menção a um trabalho árduo, extenuante. É um trabalho que você chega quase a desmaiar de tanto esforço feito. Então a igreja em Éfeso, ela se esforçava na obra de Cristo. Cristo está elogiando isso. E ele elogia tanto o labor quanto a perseverança. E essa perseverança transmite a ideia de permanecer em pé, a ideia de resistir mesmo diante de grandes adversidades. E aqui, eu não sei quantos de vocês gostam de filme, tem um filme que eu gosto bastante, que é o filme do Rock. E aí eu gosto de pensar que isso aqui é um pouco da teologia do Rock. Por que eu falo que é a teologia do Rock Balboa? Porque ele vai falar que não importa o quanto você consegue bater, mas o quanto você consegue apanhar, ficar em pé e perseverar na luta. E é essa a ideia aqui no texto, que a igreja de Éfeso havia apanhado, e muito, não era pouco. Se você, depois eu quero que você em casa leia o capítulo 19 de Atos, que lá vai mostrar o início dessa igreja em Éfeso, vai mostrar as dificuldades enfrentadas pela igreja em Éfeso, e vai mostrar o resultado do trabalho da igreja em Éfeso. Eles passaram por circunstâncias terríveis, inclusive a revolta do ourives, que estava perdendo o dinheiro dele, porque pessoas estavam abandonando a idolatria, deixando de comprar ídolos e aderindo à nova fé, ao caminho de Cristo. Então nós vamos para o versículo 6. Mais uma vez, Cristo tem algo a favor da igreja em Éfeso. O importante de se ter um conhecimento sólido, um conhecimento doutrinário profundo e sólido, uma das vantagens é que a pessoa que tem isso, ela não se deixa levar por qualquer vento de doutrina.
Não vai ser qualquer pessoa que vai enganá-la. E isso acontecia em Éfeso. Eles não suportavam falsos apóstolos, eles os expulsavam. Eles não suportavam a obra dos nicolaítas. Aqui existe um grande debate sobre quem era o líder dessa seita dos nicolaítas, mas o que é mais certo de eu falar para vocês aqui é quais eram essas obras. Essas obras envolviam a promiscuidade e a idolatria, mesmo de uma pessoa que se declarasse cristã. Os nicolaítas acreditavam que era possível o cristão se dizer cristão e ainda assim viver nas práticas antigas. Qualquer semelhança com o nosso tempo não é mera coincidência. Não há nada novo debaixo do céu. Então Cristo fala: eu odeio aqueles que se dizem crentes e vivem como se não fosse. Porque ele só está dizendo, ele de fato na prática não é. Então nós vemos aqui a igreja com um conhecimento sólido, Cristo elogiando a postura dessa igreja, o trabalho, o labor, a perseverança diante das dificuldades. Eu falei para vocês que Domiciano colocou uma grande perseguição contra a igreja de Cristo, mas eles perseveraram. Veja, uma igreja que aos nossos olhos seria digna de muitos elogios. Mas uma igreja que não agrada a Cristo, ela até pode ter uma boa doutrina, mas com certeza ela não possui o zelo evangelístico. E aí eu quero que os irmãos acompanhem o verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Cristo começa com uma adversativa muito forte aqui na língua grega. Ele começa deixando claro que os elogios acabaram. Eu estou agora fazendo uma crítica à sua postura, igreja, em Éfeso. E mais uma coisa importante que é possível extrair do que Cristo fala é que esse abandono do primeiro amor, ele não foi parcial, esse abandono foi completo. Esse abandono foi feito de maneira total. Não existia mais sombras do primeiro amor na vida da igreja em Éfeso. Essa igreja tinha mais ou menos 40 anos, meus irmãos. Tinha mais ou menos 4 décadas que essa igreja havia sido fundada. E só para vocês terem uma ideia, o porquê que essa igreja possuía um conhecimento doutrinário tão sólido, eu vou falar o nome de alguns pastores que passaram por lá, e aí pensa se você não gostaria de ser membro dessa igreja. Paulo foi o seu fundador. Foi a cidade em que Paulo investiu mais do seu tempo nas suas viagens missionárias. Paulo passou 3 anos em Éfeso. Apolo, aquele Apolo, que é usado lá em contraste em Corinto, um grande erudito, um grande orador, um grande pastor, também foi pastor aqui. Vocês lembram do menino Timóteo, das 2 cartas que Paulo escreveu a Timóteo? Timóteo foi pastor na igreja em Éfeso. Ainda passaram por lá aquele outro apóstolo, pouco conhecido, o apóstolo Pedro. E por último, ainda João, esse que escreve o livro de Apocalipse. Tanto é que até hoje, na cidade de Éfeso, tem uma ruína lá em homenagem a João. Tá certo? Então foram esses os pastores que passaram pela igreja em Éfeso. E isso nos traz uma verdade dura, que somente bons pastores e somente bom ensino não fazem com que uma igreja permaneça em pé agradando a Cristo. É muito provável, para não dizer com certeza, uma igreja que agrada a Cristo terá um bom pastor e terá um excelente ensino. Mas é necessário algo além disso. Uma outra coisa importante, quando nós olhamos para o texto, é que essa igreja, então, havia perdido o primeiro amor. E aqui nós precisamos ter muito cuidado. Eu tenho a minha origem religiosa e eu sempre aprendi que esse primeiro amor era a suposta perda daquela emoção inicial que tem agregada à fé, e uma vez que você, entre aspas, esfriou, você então perdeu esse primeiro amor. Mas essa definitivamente não é a interpretação correta do que é o primeiro amor. O foco aqui, a ênfase aqui, não está na palavra amor, mas sim na palavra primeiro. Então não é que a igreja em Éfeso havia perdido o amor, mas sim o amor caracterizado pelas primeiras obras. A gente vai ver isso depois no verso mais adiante, no verso 5. Então nós precisamos entender quais eram as primeiras obras para poder definir então qual era esse primeiro amor. E definitivamente não era o sentimentalismo da fé. Quando nós vamos para Atos 19, os versos de 8 a 12 e de 18 a 20, nós vemos que as marcas desse primeiro amor eram o ensino da palavra,
de maneira intensa. Paulo, durante 2 anos, ensinou na escola de Tirano, e durante 3 anos ele esteve em Éfeso. O texto diz que Paulo ensinava tanto, e consequentemente a igreja espalhava essa notícia, que não houve uma pessoa daquela região que não tivesse ouvido sobre o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso mostra que a igreja estava, então, ativamente falando, anunciando as boas novas. Quando a gente vê nos versos de 18 a 20, o texto traz que foram queimados os livros daqueles que se converteram, praticantes de magia, eles deram os livros de magia para que fossem queimados. E somando a totalidade dos livros, somavam 50 mil denários em livros. 50 mil denários comunica pouco para nós, mas se nós fizermos uma conversão direta, sem considerar desconto de imposto, isso é equivalente ao trabalho de 140 anos. Isso nos mostra que existiam muitas conversões naquele período, através do ensino da palavra. Ou seja, a igreja em Éfeso, no capítulo 19 do livro de Atos, estava exercendo a função de candeeiro. Ela estava iluminando onde havia trevas. Ela estava anunciando as boas novas. O pastor Arival pregou hoje no culto das 8 sobre o cristão não se abalar diante das más notícias. E nós não devemos nos abalar diante das más notícias, porque nós temos a única boa nova que importa. Jesus Cristo veio ao mundo para morrer no lugar de pecadores, e para me salvar e para te salvar. Essa é a boa nova, que suplanta qualquer má notícia. Mas vamos continuar no texto. E quando nós vemos então essas obras, a conclusão que nós chegamos é que o primeiro amor que a igreja em Éfeso havia perdido era de fato a perda do zelo evangelístico, era a perda do amor à alma dos perdidos. Era de fato uma preocupação com o zelo doutrinário, uma preocupação com a vida eclesiástica, mas a ausência de preocupação com quem está fora das 4 paredes. Vocês acham que isso não é um risco muito fácil? Não é uma armadilha muito fácil de nós cairmos? Eu amo estar aqui na igreja, eu amo estar numa programação da igreja, mas nós corremos o risco de simplesmente resumir a nossa vida a estarmos aqui dentro, reunidos entre nós. Devemos, com toda a certeza, estarmos aqui todos os domingos, prestando culto a Deus. Mas a nossa vida não pode se resumir à nossa relação com Deus, aos cultos de domingo, às reuniões de sociedades internas e ministérios. A nossa vida tem que ter algo mais nesse sentido. Portanto, meus irmãos, quando nós vemos outro ensino de Paulo, quando nós vamos para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, nós vemos que qualquer coisa feita sem amor não possui valor. Nada vale se o amor bíblico, e não a definição de amor que dizem por aí, o amor bíblico, sem o amor bíblico, nada vale a pena. E a pergunta que eu faço para você, existe uma maneira de amar mais a Deus e ao próximo do que pregar o evangelho de Cristo àqueles que estão perdidos? Existe maneira de demonstrar mais amor ao nosso irmão na fé do que pregar as boas novas, mostrar para ele onde ele tem errado, para que ele possa se corrigir com o auxílio do Espírito? Portanto, fica evidente que, além da doutrina, é necessário que a igreja tenha uma disposição a testemunhar de Cristo e a suportar as consequências de segui-lo, uma disposição a suportar o sofrimento, inclusive a morte, se preciso for. A fé em Cristo não é algo superficial. A fé em Cristo muda o nosso interior e muda a maneira como nós interagimos com o resto da criação. Nós precisamos estar em pé para enfrentarmos os desafios que vêm pela frente e pela evangelização dos perdidos. Quando nós pensamos, então, nesse sentido, será que nós estamos prontos para a onda progressista que vem? Será que nós estamos prontos para mantermos em pé a nossa declaração de fé diante de ideologias perniciosas? Nós estamos vendo os países legalizando o aborto. Será que nós teremos coragem de falar não?
Será que nós teremos coragem de falar, não é isso que a Bíblia ensina? Será que além disso, então, além de dizer não, eu levar o amor de Cristo a esses que estão perdidos, querendo essas doutrinas, querendo essas ideologias? E eu te falo que nós não estamos prontos. E nós só estaremos prontos a partir da ação do Deus triuno no nosso coração. É somente a partir da ação do Deus triuno que nós poderemos enfrentar essas dificuldades. É somente por conta do amor eletivo do Pai, da obra redentora do Filho e da ação do Espírito Santo que nós conseguiremos manter a nossa vida de testemunho. Então, uma igreja que não agrada a Cristo, ela possui uma boa doutrina, ela não possui o zelo evangelístico, mas ela é chamada ao arrependimento. Verso 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Cristo faz uma chamada ao arrependimento. Cristo mostra para a igreja em Éfeso de onde eles haviam caído. E essa chamada é uma ordem para um abandono imediato. O abandono do pecado tem que ser imediato, o retorno às primeiras obras tem que ser imediato. E é assim que deve ser na vida de um cristão verdadeiro. Uma vez que o pecado foi identificado, o abandono, a luta contra esse pecado começa nessa hora. Por isso, não existe uma desculpa sincera para que um cristão verdadeiro não participe da Santa Ceia. Porque na hora de se examinar, ele precisa se arrepender. Essa é uma das marcas de um cristão verdadeiro. Ele precisa se arrepender e participar da Santa Ceia. Mas vamos seguir aqui, porque o conceito de arrependimento na vida cristã é muito mais profundo do que nós costumamos imaginar. Ele vem daquele conceito do despir e revestir. Não basta eu falar, eu me arrependo daquilo que eu fiz. É necessário que eu comece a praticar uma virtude em cima, contrária a esse vício. Portanto, o arrependimento da igreja em Éfeso só seria verdadeiro se eles se arrependessem do tempo que eles pararam de evangelizar e se eles voltassem de imediato a evangelizar. É necessário, então, uma disposição a abandonar práticas e adotar novas práticas. E aí vem uma ameaça séria de Cristo. Se a igreja não se arrependesse, ele moveria o candeeiro da vida da igreja. O que Cristo está falando é, igreja em Éfeso, se vocês não se arrependerem, vocês morrerão, porque eu moverei de vocês o candeeiro, eu retirarei o espírito de vocês. Essa é uma ameaça gravíssima, pois é o espírito que nos leva a testemunhar, como nós sabemos e nós vemos lá em Atos 1:8. E nós podemos ver essa realidade presente ao longo da história, meus irmãos. Quando nós olhamos para a Europa, berço da Reforma Protestante, hoje um continente pós-cristão, um continente que tem demandado um grande esforço missionário. Quando eles se fecharam para a evangelização, quando eles se fecharam dentro das quatro paredes, quando eles se preocuparam com coisas que eles não deveriam se preocupar, eles morreram. E eu não estou falando de perda de salvação aqui, tá? Estou falando da morte da igreja física em si. Depois nós vamos para os Estados Unidos. Celeiro missionário. Hoje, clama por missionários. Denominações liberais. As ideologias entrando todas dentro da igreja. E eu fico pensando, o que será de nós? Então, uma igreja que não agrada a Cristo, ela pode possuir uma boa doutrina, ela não possui o zelo evangelístico, ela é chamada ao arrependimento, e ela recebe uma promessa, como está escrito no verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O verso 7 traz uma promessa ao vencedor. Mas é necessário que, em primeiro lugar, o vencedor ouça o que o Espírito diz às igrejas. E como nós podemos ouvir o Espírito? Não é sintonizando numa rádio, não é numa sessão mediúnica. Nós ouvimos o Espírito falando à igreja através da Bíblia Sagrada. Nós ouvimos o Espírito falando à igreja através de pregações fiéis das Escrituras. Nós ouvimos o Espírito falando à igreja através de bons livros cristãos.
Nós ouvimos o Espírito falando da igreja quando nós temos uma vida de oração e Ele vai movendo o nosso interior a que vivamos uma vida prática que agrada a Cristo. Mas a pergunta é: quem é esse vencedor? Que vencedor é esse que parece estar desconectado desse texto? O vencedor é aquele que superar o pecado. O vencedor é aquele que se arrepender das suas práticas e adotar novas práticas e voltar ao primeiro amor e voltar às primeiras obras e voltar a evangelizar os perdidos. É esse o vencedor. E mais uma vez, é possível que eu e você façamos isso? É possível que nós consigamos superar os nossos pecados? E mais uma vez eu vou dizer que não. Nós só podemos superar o pecado se nós dependermos de Cristo. Nós só podemos superar o pecado se o Espírito agir em nosso coração. Não existe alternativa, é somente o Deus encarnado, aquele que obedeceu à lei, que se humilhou na cruz, que venceu a morte, que está sentado à destra do Deus Pai, reinando soberanamente, e que nos enviou o Espírito Santo. É somente nele que nós conseguimos vencer o pecado. É somente nele que o nosso coração se enche de esperança. É somente nele que nós venceremos. E que eu acho maravilhoso em Cristo é que aquilo que Ele pede, Ele nos dá. Ele fala: a quem vencer, eu darei isso, mas eu vou te dar a vitória. Isso é belo. Isso não existe em nenhum outro lugar no mundo. É somente o Deus encarnado que faz isso por nós. E não se esqueça que aquele que faz essa promessa é aquele que sustenta 7 estrelas na sua mão direita e aquele que anda no meio 7 candeeiros de ouro. Glória seja dada a Deus por isso. Meus irmãos, é muito possível que nós, presbiterianos e outros irmãos de fé, sejamos tentados a viver dentro das 4 paredes. É bom viver entre irmãos, eu gosto disso, mas não é para isso, somente para isso, que Deus nos chamou. Nós não podemos perder o zelo evangelístico. Nós não podemos confundir a soberania de Deus na salvação com irresponsabilidade humana. Nós não devemos confundir soberania de Deus na salvação com irresponsabilidade humana. Deus, em sua soberania, estabeleceu que nós levaremos a mensagem, que nós pregaremos a palavra, que nós seremos instrumentos de salvação para os perdidos. É a soberania divina que deve usar a mim e a você para que pessoas se acheguem à cruz. Não confundamos soberania divina com irresponsabilidade humana. E mais uma vez, não estou falando aqui de perder salvação. Eu estou falando de uma igreja como corpo deixar de existir. E a pergunta que eu faço a você: o que faremos então diante desses fatos? E eu creio que esse texto, ele é encorajador. E ele encoraja de 2 formas. Aquele que tem vivido uma vida de zelo evangelístico, aquele que tem evangelizado, que tem anunciado as boas novas, isso serve de estímulo para que ele mantenha assim, porque isso agrada a Cristo. Mas aquele que não tem cumprido isso, o encorajamento vem: faça, se arrependa, existe uma vitória. Essa vitória é comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aquela árvore em que nós fomos afastados da comunhão quando Adão e Eva pecaram, lá em Gênesis 3. Adão e Eva, o Adão representante da humanidade, perdeu esse acesso. Cristo reconquistou esse acesso. Então existe encorajamento. Por isso, arrependa-se da falta de zelo evangelístico e de testemunho. Envolva-se com missões, mobilize a sua igreja para isso. E aí você pode perguntar: tá bom, Léo, mas como eu faço isso? De várias formas. Você faz orando. Ore pelos missionários. Ore, quem sabe você não é a resposta da sua própria oração para o campo missionário. Venha atrás da Junta de Missões de Pinheiros para conhecer quais são os nossos missionários. Ore nominalmente pelos nossos missionários. Entre em contato com os nossos missionários para que eles sintam o calor da igreja-mãe, para que eles se sintam amparados em meio à luta que é a plantação de uma igreja. Invista financeiramente. Aí você fala assim: Léo, mas a minha vida financeira é apertada. Nunca se esqueça da oferta da viúva pobre.
Cristo não trabalha com quantidade de dinheiro. Cristo trabalha com a motivação do nosso coração. Invista financeiramente. Fale do que Cristo fez na sua vida. Mostre para a pessoa a necessidade que ela tem de Cristo. Se você não consegue mostrar o quanto a sua vida mudou antes e depois de Cristo, talvez você tenha que ser o alvo dessa evangelização. Nunca se esqueça, Cristo não abriu exceção na grande comissão para tempos de pandemia. Não existe uma cláusula, uma nota de rodapé que fala assim: em tempos de pandemia, a igreja pode não evangelizar. Não existe. Nós somos aqueles que damos a nossa vida pelos perdidos. Nós temos que ser aqueles que não nos importamos com a nossa vida, porque nós já ganhamos o que importa, que é a salvação eterna. Nós precisamos avançar. E também não devemos confundir a adoração a Deus somente com cânticos. Nós vivemos para glorificar somente a Deus, e nós glorificamos a Deus através da adoração, e a evangelização é uma adoração a Deus. Se envolva com missões, clame a Deus em oração, para que Ele possa mudar o seu coração, para que você se apaixone pelos perdidos, para que você seja um grande instrumento de evangelização. Meus irmãos, que Deus continue derramando da sua graça, da sua misericórdia em nossa vida, para que nós continuemos a exercer o chamado que Ele nos deu. Oremos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Santo Espírito, pelo agir dEle em nosso coração. Perdoa-nos, pois temos falhado, Pai, no anúncio das boas novas. Muitas vezes sabemos mais sobre o coronavírus, mais sobre os tipos de vacina, do que sabemos das Escrituras. Perdoa-nos, Pai, por isso. Dá-nos um amor cada vez maior pela Tua palavra. Dá-nos cada vez mais prazer na oração contigo. E leva-nos a uma vida de testemunho genuíno, para que possamos, então, cumprir a grande comissão, para que sejamos usados pelo Teu Santo Espírito, como está descrito em Atos 1:8. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós clamamos por isso. Amém.